Transportadores semicoletivos voltam a paralisar chapas na cidade da Beira. Preço do transporte marítimo pode subir em Inhambane. Presidente sul-africano exige ação rápida da polícia para parar assassinatos em massa. Boa noite. Houve falta de segurança no dia da tentativa de evasão de 282 reclusos na cadeia de Milange, na província da Zambésia. A comissão de inquérito apresentou hoje o relatório do que aconteceu no mês passado. A comissão. O inquérito divulgado esta segunda-feira, inerente à tentativa de evasão de reclusos no estabelecimento penitenciário de Milange, no passado dia 13 de junho, conclui que houve fraca segurança por volta das 17h30, quando se servia o jantar no pavilhão reclusório. Vamos acompanhar. A comissão constatou que por volta das 17h30, a altura em que se servia o jantar no pavilhão reclusório, um grupo de reclusos arrombou um dos portões principais. O agente que se encontrava no local, apercebendo-se da tentativa de arrombamento do outro portão, efetuou disparos ao ar, visto que os reclusos persistiam no seu intento. Voltou a disparar, atingindo 7 reclusos, dos quais 5 perderam a vida, sendo 2 no local, 3 a caminho do Hospital Rural de Milange e 2 feridos ligeiros. Igualmente constatou que o estabelecimento albergava, na altura dos fatos, 282 reclusos com efetivo de agente da guarda reduzida. Ademais, verificou-se a inobservância das medidas de vigilância e segurança penitenciária e, face a esta ocorrência, foram tomadas as seguintes medidas: instauração dos competentes processos disciplinares e, portanto, o reforço do efetivo das medidas de segurança no estabelecimento penitenciário. Sobre os tiros disparados na altura, ficou claro que não houve intenção de matar, mas de evitar o pior, no caso, fuga em massa de reclusos, tal como refere o inquérito. Sim, eu já vinha dito aqui o seguinte, que houve tentativa, ou seja, houve arrombamento do primeiro portão, não é? Apercebendo-se que, não é, o armamento do segundo portão, o agente que esteve lá no local, não é, ele efetuou disparos para o ar. E estes mesmos, persistindo com aquilo que era a sua intenção, não é, o agente viu-se, não é, em abrir fogo para neutralizar. A intenção não era exatamente esta que vocês estão aqui a referir, de matar. Era para neutralizar, porque, avaliando com o pouco efetivo que é que nós referimos, e pelo número dos reclusos que o penitenciário naquele momento albergava, era um caos de risco naquilo que era a segurança tanto da própria penitenciária, no local, e como do distrito, quiçá da província em geral. E o serviço penitenciário diz que já foi reposta toda a segurança para evitar eventuais casos de fuga. Houve mais uma greve de chapas na cidade da Beira. É a segunda em 40 dias. Os transportadores querem mais um aumento do preço. Os transportadores semicoletivos de passageiros, o vulgo Chapa 100, que operam nas rotas urbanas da Beira, estão de novo paralisados desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Este fato acontece 40 dias depois de uma outra paralisação.
A primeira, de um dia, visava forçar as autoridades municipais a aprovarem uma nova tarifa, cuja proposta dos transportadores era um aumento de 5 meticais em cada 10 quilômetros. No dia 16 de junho passado, a Assembleia Municipal da Beira aprovou a proposta dos transportadores, só que a mesma, cerca de um mês depois, ainda não foi autorizada para entrar em vigor. A demora levou os transportadores a voltarem a paralisar as suas atividades. Sim! Até querem um presidente do município vir aqui nos explicar o que está acontecendo. O Ministério do Transporte vir aqui na manhã, queremos saber. A greve dos transportadores semicoletivos obrigou os munícipes a caminharem a pé vários quilômetros. Outros munícipes apinharam-se nos transportes municipais da Beira. E outros utentes dos chapacéns recorreram a carros de caixa aberta e táxi-mota para chegarem aos seus destinos. Está mal, está muito difícil, nem estamos a conseguir apanhar chave para ir no trabalho. Sim, estamos mal. Desde as 5 estou na paragem, estou a desconseguir apanhar chave. Assim vou atrás do TPP, se vou apanhar ou não. Se não apanhar, vou marchar arena abaixo. Há muito que do jeito que você está vendo, está muito movimentado. Eu, assim, com criança, tenho que marchar a pé até na cidade, não tenho como. O presidente da Associação dos Transportadores da Beira alega que a deficiente comunicação entre a sua agremiação e a idilidade é a causa do problema. O presidente do município disse que mandou a documentação para a administração estatal. É onde está parado os documentos, não tem a resposta. Sendo isso, ele não tem como liberar. Manobra dilatória, como não manobra dilatória, não sabemos, não posso dizer nada eu como presidente. O que faltou aqui é a interação, a gente termos a colaboração de falarmos, para a pessoa saber de que eu não estou conseguindo isto por causa disto, eu não estou fazendo isto por causa daquilo. Américo Massicoane garantiu que a paralisação vai continuar até na próxima quarta-feira, dia que está agendado um encontro entre os transportadores, o município da Beira e o Ministério dos Transportes e Comunicações. A idilidade garantiu que irá se pronunciar sobre este assunto nesta terça-feira. A Polícia da República de Moçambique reforçou sua presença em todas as principais paragens na cidade da Beira, com vista a garantir a ordem e segurança pública, tendo em conta que em paralisações anteriores houve situações de violência protagonizada por alguns motoristas e cobradores contra todos aqueles que transportavam os passageiros, mesmo usando as suas viaturas particulares. Os transportes semicoletivos de 15 lugares passarão a circular até 10 quilômetros no centro da cidade de Maputo. O município diz que a medida visa evitar o encurtamento de rotas. É uma medida que surge no âmbito da reorganização do setor dos transportes na cidade de Maputo. A diretora municipal adjunta de Mobilidade, Transportes e Trânsito, Lloyd Massangai, explica que, com o licenciamento dos transportes semicoletivos de passageiros de até 15 lugares, pretende-se reduzir o encurtamento de rotas e a concorrência desleal. Este é um trabalho que deriva de um estudo que foi feito no âmbito da indisciplina, que muitas das vezes acontecia na via pública por parte dos operadores com viaturas de menor capacidade. Neste caso, 15 lugares que procuriam grandes distâncias e, na verdade, não sortia o efeito desejado, na perspectiva de que os custos de operação não eram cobertos pela tarifa cobrada. Alguns transportadores, embora desconheçam a medida, esperam melhorias no setor. A informação é bem-vinda, porque os transportes têm que estar mesmo licenciados. Encurtamento não é bom, porque temos que levar os passageiros até o destino. Para os transportadores já licenciados, com documentos ainda dentro do prazo e que operam numa distância superior a 10 km, a revogação para passarem a trabalhar em um percurso inferior ao previsto no cadastro não é obrigatória. Esta permuta é uma permuta para o benefício do próprio operador e, nesta perspectiva, as viaturas que já estão licenciadas poderão efetivamente terminar o seu tempo de licença ou, a meio do tempo, poderão solicitar aquilo que é a permuta para as rotas mais curtas. Abrangem rotas até 10 km os seguintes percursos: Praça dos Combatentes Baixa, Praça dos Combatentes Museu, Praça dos Combatentes Chipamanini, Chipamanini Baixa, Chipamanini Laulane, Costa do Sol Maguanini e CMC Maguanini.
E enquanto isso, os autocarros que podem percorrer maiores distâncias são autênticos ringues de batalha na hora da ponta. Os operadores, aliás, do transporte marítimo reclamam dos elevados custos de combustíveis. Os mesmos salientam que o negócio está sufocante. Em maio passado, o preço do bilhete de passagem na travessia entre as cidades de Inhambane e Machis passou de 15 para os atuais 20 meticais, um agravamento que, segundo os operadores, não era desejado. Em face do custo da atividade, nós tínhamos proposto 25 meticais, mas acabamos tanto fixando-se em 20 meticais. Desde lá, a gasolina, o combustível usado pelos transportadores, sofreu um aumento de 3 meticais e 67 centavos por litro, o que desequilibrou as contas que já estavam no limite. Aqui, o que está em causa é o combustível cada vez mais está a subir, mas o preço dos barcos está a manter. E nós não temos como fazer greve, porque a população não tem culpa. O custo elevado do combustível anulou até mesmo o recente agravamento do bilhete de passagem. Mesmo com essa subida do preço de 5 meticais, passa a não ser nada, né? Tá a ver? Não ganhamos nada mesmo, só que não temos como. Não tem como, mas pelo menos sabem qual seria a solução para este problema. A solução para nos tirar desse sufoco é o combustível baixar. Porque cada vez o combustível sobe, já nós não sabemos como podemos fazer e nós não temos como nos virar, a não ser o governo sentir por nós. Quem usa o barco todos os dias diz que o transporte já está a um preço elevado e o agravamento do bilhete de passagem do barco só iria piorar as coisas. Todos os dias temos que pegar o barco e 20 meticais atuais fica muito difícil. Ainda temos o chapa. Temos que pagar 15 meticais para chegar até a ponte, depois 20 meticais. Sai caro. Assim já está difícil, imagina subindo. Então não vai ser fácil, não vai ser sustentável. Nesta travessia passam uma média de 3.000 passageiros por dia, pessoas que vivem numa margem, mas trabalham ou estudam noutra. Houve sobrefaturação nos 4,7 milhões de meticais destinados à compra de material de higienização contra a Covid-19 na província de Nampula. Já há processos instaurados pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Vamos acompanhar outras notícias. O Centro de Integridade Pública exige esclarecimento sobre a priorização de filhos de combatentes no preenchimento de vagas para a função pública. O CIP diz que a medida é ilegal. Através deste documento enviado à Ministra da Administração Estatal e Função Pública, o Centro de Integridade Pública diz que a prioridade que ano como ano orientou que fosse dada aos dependentes dos combatentes contraria a Constituição da República e pede esclarecimento. Porque as regras de acesso à função pública em Moçambique são muito bem claras. Nós temos o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e o seu respectivo regulamento, que são, na verdade, os instrumentos que estabelecem os critérios ou os requisitos para o acesso à função pública. De acordo com a organização, dar privilégio a um determinado grupo social não consta em nenhum instrumento legal. Nós sabemos muito bem que em Moçambique existe a Lei dos Combatentes, que estabelece o conjunto de direitos ou privilégios que os combatentes e seus dependentes devem ter no acesso a alguns serviços públicos em Moçambique. Mesmo dessa lei, nós não encontramos nenhuma disposição que se refira ao privilégio no sentido de terem acesso à função pública. O Centro de Integridade Pública apresentou também esta segunda-feira, no âmbito do Dia Africano de Luta contra a Corrupção, uma plataforma para a consulta do Código de Estrada para prevenir os infratores de possíveis multas aplicadas pelos agentes da Polícia de Trânsito. Para todos aqueles que acederem, vai lhes ajudar a ter um diálogo com a Polícia de Trânsito em caso de não concordarem com aquilo que portanto, a multa que está a ser passada ou mesmo a transgressão, que a polícia possa dizer que essas pessoas
cometeram. Entretanto, no terreno, alguns automobilistas desconhecem algumas multas previstas no Código de Estrada. Quando é aquela máquina que controla a velocidade, passam as multas. Pronto, depende da velocidade. Não sei, nunca tive essa multa. São situações como estas que o CIP diz pretender evitar na via pública. Desde 2019, a linha verde do município de Maputo só recebeu 3 denúncias de corrupção. A informação foi divulgada hoje nas celebrações do Dia Africano de Combate à Corrupção. Em fevereiro deste ano, a STV exibiu esta reportagem que retrata o dia a dia da Polícia Municipal de Maputo, que recebe legalmente subornos dos transportadores semicoletivos, cuja documentação está em situação irregular. Há pontos concretos e horários bem conhecidos em que esta prática que já virou moda acontece. Mas, segundo o município, estas situações estão longe dos seus ouvidos. Não temos tido números assim que justifiquem. Já tivemos outrora, acho que no início da criação da linha verde, cerca de 3 casos que depois foram seguidos. E não conheço o desfecho, mas pelo menos internamente tiveram processos disciplinares. Mas de lá para cá não tem tido, não sei se é por desconhecimento das pessoas ou se é porque as práticas diminuíram. Sem denúncias ou conhecimento dos casos, a provedora diz que nada pode fazer, pois são apenas receptores e encaminham os casos ou para a Procuradoria ou para a Inspeção Municipal. E também incentivo os transportadores para usarem desta plataforma, caso estejam a passar por situações de corrupção, possam nos denunciar, para que nós de facto possamos ter este número. Existem estes meios, o município está preparado para lidar com este tipo de situações. A informação foi avançada durante uma palestra alusiva ao Dia Africano de Combate à Corrupção, tendo na ocasião o edil Enéas Comiche falado sobre a gestão dos fundos ligados à Covid-19. Para fazer face à Covid-19, desde março de 2020, além de fundos próprios, o Conselho Municipal recebeu transferências do Governo no montante de 193.979.762 meticais 80 centavos. A aplicação deste fundo foi auditada pela Inspeção Geral de Finanças e aguardamos pelo respectivo relatório. O evento pretendia sensibilizar seus funcionários e agentes a não pautarem por atos de corrupção. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. A Polícia de Guarda Fronteira na província de Manica apreendeu 173 fardos de roupa usada. A mercadoria estava a ser contrabandeada para o Zimbábue. Nos últimos tempos, Zimbábue tem sido o destino final de mercadoria contrabandeada de diverso tipo, desde combustíveis, roupa usada e até bens alimentares. A fronteira de Machipanda é usada como principal corredor para tais práticas que lesam o Estado em avultadas somas. Atenta a essas manobras, a Polícia de Guarda Fronteira já está a apertar o cerco, daí que apreendeu este domingo este caminhão com mais de 170 fardos de roupa usada. O proprietário da mercadoria, agora detido nas celas do Comando Distrital da Polícia em Manica, é confesso e diz que é a primeira vez que se mete neste tipo de negócios. Já o dono da viatura usada no contrabando diz que não sabia que o produto estava a ser transportado em esquemas que lesam o Estado. Apenas sou transportador e aluguer, então não vou se perguntar ao motorista quando ser alugado onde vai. Um trabalho está sendo feito aqui na província de Manica, a nível das fronteiras, visando combater casos de contrabando. É nessa cena que a polícia deteve esses 3 cidadãos, dentre eles um zimbabuiano e 2 nacionais, que pretendiam contrabandear cerca de 173 sacos de fardo de roupa usada, vulgarmente conhecida por calamidade. Ainda em Manica estão retidos 3 cidadãos de nacionalidade malauiana que tentavam violar a fronteira moçambicana com destino a Zimbábue. O membro do Conselho Superior de Magistratura Judicial, António Grispos, diz que a falta de ética na gestão de negócios retrai investimentos
no setor empresarial do país. O investimento direto estrangeiro tem estado a cair nos últimos anos e mesmo para reanimar o interesse do capital estrangeiro, a ética e a seriedade manifestadas pela classe empresarial nacional é importante, segundo o membro do Conselho Superior de Magistratura Administrativa, Antônio Grispos. Temos que encontrar mecanismos de soluções para os nossos negócios, etc., de forma ética, sem que isso, a situação atual, a conjuntura, nos leve a esquecer estes valores. E os investidores vão perceber que mesmo na situação de aflito vale a pena investir nesta instituição, vale a pena investir se calhar neste país. Um dos fatores ligados à ética nas empresas, segundo a Bolsa de Valores de Moçambique, é o regime jurídico das sociedades anónimas. Este é um requisito qualitativo importante com a estrutura societária das empresas, no formato jurídico de sociedades anónimas, porque isso permite transparência na gestão, mas também a responsabilidade daqueles que estão a gerir em relação aos acionistas. Para a Comissão Central de Ética Pública, o problema prevalece pela falta de cumprimento das normas dentro dos diferentes setores. A questão humana é o cumprimento. Portanto, a persuasão é essa, cumprir aquilo que existe, que está instituído em cada uma das empresas como procedimentos. Os oradores falavam esta segunda-feira, segundo a palestra com o tema Ética no Investimento Empresarial na cidade de Maputo. Iniciou hoje o velório público de José Eduardo dos Santos em Angola. Vários governantes chegaram lá, incluindo o atual presidente angolano, João Lourenço. Isabel dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, aceita que o funeral do pai seja realizado em Angola. No entanto, Isabel dos Santos exige que as exéquias sejam depois das eleições de agosto. O objetivo de Isabel dos Santos ao sugerir que o funeral do seu pai em Angola aconteça só depois das eleições de 24 de agosto é de evitar que o atual presidente angolano João Lourenço faça aproveitamento político com as cerimônias fúnebres em Luanda. No seu primeiro pronunciamento público após a morte de José Eduardo dos Santos, a filha mais velha do falecido presidente angolano exigiu também garantias jurídicas de que ela e sua irmã José dos Santos possam entrar e sair de Angola sem risco de serem presas. Isabel dos Santos foi ouvida a partir da Catalunha no encontro mantido via videochamada por uma delegação governamental angolana chefiada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Furtado. As conversações surgem em resultado das desavenças na família dos Santos e contam com a participação do Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross. Iniciativa do presidente João Lourenço, este encontro constitui o primeiro passo para o governo tentar desbloquear o impasse instalado à volta do local da realização do funeral. O ambiente da reunião foi tenso e de distanciamento. Recusaram estar presentes fisicamente, revelou uma fonte do governo de Angola, citada pelo jornal Expresso. José dos Santos e Coriandu não participaram do diálogo, sendo que Isabel dos Santos foi a única filha de dos Santos a ceder para um frente a frente. Outra condição imposta é que a madrasta Ana Paula dos Santos seja afastada do processo de funeral, ao mesmo tempo que Isabel dos Santos exige que o Estado organize um funeral com a mesma honra do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto. Houve sobrefaturação nos 4,7 milhões de meticais destinados à compra de material de higienização contra a Covid-19 na província de Nampula. Já há processos instaurados pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Nos processos instaurados em Nampula, há indícios de sobrefaturação depois de terem sido gastos 4,7 milhões de meticais para a suposta compra de material de higienização. Um deles foi acusado e remetido já ao tribunal. E outro caso está em diligências. Todos estes dois casos têm a ver com a aquisição de material de higienização e máscaras, onde foram preteridos alguns procedimentos no âmbito da contratação e houve também em algum momento a sobrefaturação. E este caso não tem ligação com o que está sendo investigado sobre o desvio de fundos alocados para reduzir o impacto da Covid-19. O porta-voz do Gabinete Central de Combate à Corrupção, que falava no âmbito do seminário alusivo ao Dia Africano de Combate a este fenómeno, diz também que estão a ser investigados casos sobre a contratação de empreitada pública com valores muito altos,
ou por adjudicação direta. Todos os casos reportados nos órgãos de comunicação, pelas redes sociais e por aí em diante, não são alheios, né, ao trabalho das instituições da administração da justiça, em particular o Gabinete de Combate à Corrupção. A investigação acontece num contexto em que veio a público o caso de compra de um edifício em Inhambane para ser tribunal a 4,2 milhões de dólares por adjudicação direta. O caso de contratação para a reabilitação de uma casa da antiga Presidente da Assembleia da República a 16,7 milhões de meticais, que depois foi cancelada, entre outras situações que têm levantado questionamento da opinião pública. No seminário esteve como um dos oradores Jeremias Zwandi, do Tribunal Administrativo, que afirma que a dependência financeira do órgão fiscalizador das contas públicas limita a realização de auditorias. Nos últimos 5 anos, o Tribunal Administrativo realizou, em média, 283 auditorias às entidades públicas. Não são muitas, não são, é verdade, é um fato. Mas também temos que estar conscientes de que o Tribunal, como qualquer entidade pública, tem as mesmas dificuldades em termos de recursos humanos, em termos de recursos financeiros. Ela não é independente financeiramente e, portanto, não tem como fazer mais do que talvez devia fazer. Ainda esta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República disse em comunicado que fez acusação a 5 pessoas ligadas à tentativa de assassinato a Nini Satar na cadeia, mediante o pagamento de 40 milhões de meticais. 2 deles são agentes da polícia e 3 são também reclusos. Olhamos agora o desporto. O piloto moçambicano Rodrigo Almeida terminou na 3ª posição na segunda prova do troféu DTM. A corrida decorreu no circuito de Nürburgring, em Alemanha. O internacional moçambicano Jenny Catamo vai falhar o estágio da pré-época no Algarve devido a problemas físicos. Catamo está já a fazer tratamento. O emblema leonino avança que Jenny Catamo tem um pequeno problema físico, fato que implicou que ele ficasse no Alcochete para fazer tratamento. Ainda não se sabe ao certo quanto tempo o internacional moçambicano levará para recuperar. Jenny Catamo vem trabalhando com a equipa principal desde o arranque da preparação da época, após uma vez mais merecer a confiança de Rubem Amorim. O internacional moçambicano de 21 anos de idade volta a trabalhar às ordens de Rubem Amorim após uma passagem pelo Vitória de Guimarães, onde cumpriu a metade da época passada a título de empréstimo. Catamo procura deste modo convencer o técnico leonino e por via disso integrar a equipa principal definitivamente. Na passada época, Jenny Catamo fez um jogo diante do Portimonense, tendo deixado boas impressões e por isso mesmo merecido rasgados elogios da crítica desportiva. E com o desporto, saímos agora para mais uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul. A capital, Maputo, vai registrar uma máxima de 25, uma mínima de 16. Previsão de céu ligeiramente limpo. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 27 de máxima e 16 de mínima. Uma máxima de 27 também para Inhambane, uma mínima de 20. Avançamos agora para o centro do país. Começamos por Beira, em Sofala. São esperadas temperaturas de até 26 de máxima e 18 de mínima. Previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Em Chimoio, a previsão é de céu ligeiramente limpo, 23 de máxima e 12 de mínima. Climane, 27 de máxima e 19 de mínima. Tete, 20 de mínima, uma máxima de 29. Avançamos agora para o norte do país. Começamos por Nampula, província com o mesmo nome. Continuação de céu ligeiramente limpo, 27 de máxima e 17 de mínima. Lixinga, 21 de máxima e 10 de mínima. Pemba, previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 27 de máxima e 20 de mínima. Até já. De volta às notícias. O grupo Harmonic Voices é o grande vencedor da primeira edição do Festival de Vozes da STV. A gala final aconteceu ontem, na Arena 3D. E os membros do júri do Festival de Vozes dizem que o concurso projetou muitos talentos que precisavam de visibilidade. Já a organização destaca o envolvimento dos participantes. Nós
tivemos a oportunidade de ver grupos que só precisavam de um espaço para poder se apresentar e a STV deu essa possibilidade. O Festival de Voz foi uma verdadeira escola. Nosso país tem talentos muito fortes e é muito interessante ver uma reunião muito grande de grandes talentos aqui neste palco. Acredito que ainda existam muitos mais escondidos, mas o Festival de Vozes vai buscá-los e trazer ao palco da STV. Temos grupos que reinventaram-se e tornou-se um programa de mais alto nível, portanto um nível que não é só um nível moçambicano como um nível internacional. A ministra da Cultura e Turismo diz que as associações provinciais devem apostar na criação de incubadoras criativas. A medida vai desenvolver o setor artístico-cultural. A ministra da Cultura e Turismo inaugurou em Maputo a primeira incubadora de negócios culturais e criativos em Moçambique. Durante a sessão, Eldavina Materula afirmou que a iniciativa da CUSULA complementa os esforços do governo na consolidação do setor artístico-cultural. Precisamos de mais RegSub, incubadoras nas artes e cultura. E nestes termos, precisamos de seguir este exemplo e, se me permitem, gostaríamos de desafiar a curto e médio prazo, não só o PAL, mas as associações provinciais a inspirarem-se nesta iniciativa e criarem em cada província uma RegSub para o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas. A incubadora, denominada XICHAP, pretende contribuir para a profissionalização do setor cultural e criativo. Nós queremos que aqui nesta casa nós tenhamos novos e mais ainda gestores e criativos da indústria moçambicana. A incubadora criativa XICHAP irá igualmente zelar pela mediação para acesso a mercados nacionais e internacionais. Fora de portas, o presidente da África do Sul exige que a polícia esclareça os ataques armados em vários estabelecimentos sul-africanos. A Cyril Ramaphosa fala também de cooperação entre a polícia e a comunidade. Recorde-se que este fim de semana 19 pessoas morreram em tiroteios. Agora vamos ao encontro de Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. A nossa discussão de fundo hoje é o balanço da passagem de um ano da presença de tropas ruandesas em Moçambique. Foi exatamente a 9 de julho de 2021 que o presidente da República, Filipe Nyusi, de forma surpresa, anunciou que estavam a chegar a Cabo Delgado o primeiro contingente militar do Ruanda. Este primeiro contingente militar, combinado, portanto, com as forças da SADC e as forças moçambicanas, trouxeram um resultado positivo imediato. O número de ataques reduziu entre 2020 e 2021 de 160 para 52. Houve também recuperação de território, como, por exemplo, Mocimboa da Praia, que estava nas mãos dos terroristas. Mas a realidade mostra que ainda falta muito para erradicar o terrorismo no norte de Moçambique. Os dados indicam que tem havido ataques em zonas outrora consideradas seguras. Tem havido ataques próximo de Pemba, exatamente a 35 quilômetros. Parece que a guerrilha ajustou-se ou reajustou-se à presença das tropas estrangeiras. O número de deslocados tende também a aumentar. Como vimos ontem, de acordo com o comunicado do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o número de deslocados nos últimos dias aumentou em 36 mil. Vamos aqui olhar a fundo para este tema, vamos buscar os dados mais sistematizados, apresentados pelo Presidente da República no último informe à Assembleia da República. Nestes dados já há número de terroristas mortos, número de terroristas capturados, o tipo de equipamento que foi capturado, o acordo a partir do qual Moçambique garantiu a presença de tropas estrangeiras, concretamente as tropas ruandesas no país, entre outra informação útil para, portanto, analisarmos a eficácia da presença das tropas do Ruanda no país. Vamos também, portanto, discutir
a mudança que houve de leste a parte, os desafios que se levantam para a erradicação do terrorismo no norte do país. Vamos contar com a intervenção especial do professor Fernando Cardoso, em direto a partir de Portugal, Mohamed Yassin, a partir de Maputo, e também vamos contar com a intervenção de Agostinho Zacarias. Um tema a não perder aqui no Noite Informativa. Afinal, na cadeia distrital de Milange, onde 5 reclusos foram mortos, havia apenas um guarda para 282 reclusos. Mas, nesta cadeia, a capacidade instalada é para 100 reclusos, mas havia 282 reclusos, quase 3 vezes mais do que a capacidade. E um homem com arma é que tinha que governar estes 82 homens. Disparou indiscriminadamente contra 5 deles, que vieram a perder a vida. No relatório de inquérito que foi apresentado hoje, faltou dizer quem é o culpado por esta tragédia. Quem é que deve ser responsabilizado, quer ao nível da direção das cadeias, mas também ao nível político, porque há ao nível político quem superintende e quem tem que garantir que não haja morte nas cadeias. Vamos discutir este tema aqui no Noite Informativa. Hoje vamos continuar a rebobinar memórias com José Eduardo dos Santos, o antigo presidente de Angola, que perdeu a vida na semana passada. Agostinho Zacarias, embaixador de carreira, passou parte das suas funções em Angola. Conviveu e teve abordagens pessoais com José Eduardo dos Santos. Agostinho Zacarias era responsável pela reabilitação da imagem das Nações Unidas em Angola, junto do governo angolano e também do MPLA. Foi, portanto, nestas funções que manteve encontros privados com José Eduardo dos Santos. Vai aqui no Noite Informativa, logo a abrir, debitar as suas memórias, a importância de José Eduardo dos Santos. Vamos também olhar para 2 acordos, concretamente um acordo e um protocolo, em que também Agostinho Zacarias acompanhou e vai aqui, portanto, trazer estas memórias que ajudam, portanto, a marcar a morte deste nacionalista africano. São estes os tópicos para hoje, caro telespectador. Já sabe, é na STV Notícias, eu, os meus convidados e os temas aguardamos por si para o seu aprofundamento e discussão. Até já. O convite já está feito, não perca daqui a pouco Noite Informativa no canal de notícias. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada, votos de uma boa semana e boa noite. Até amanhã.